eu fora das auras do sopro vagueiro, suave e ligeiro, no espaço voar. Eu fora das auras do sopro vagueiro, suave e ligeiro, no espaço voar. Queria em teu colo os lindos cabelos de amor delirante, saudoso gozar de amor delirante, saudoso gozar. A gente pode pensar Lagoa Santa, né, ou a ocupação da cidade, né, da região onde hoje é a cidade de Lagoa Santa, em dois momentos. Né. Um primeiro momento, né, no período pré-histórico, né, ou antes da escrita, né, com a chegada de Luzia e esses primeiros homens, né, 11.500 anos atrás, né, e que eu acho que é o que interessa de fato, no período histórico, né, a ocupação da cidade ela vai estar diretamente ligada à bandeira de Fernão Dias, né, que chega à região dos Sumidouros, se instala ali, né, nos últimos decênios do século XVIII. Né, e, então, de uma forma ou de outra, é esse movimento bandeirista, né, que vai estar provocando nessa ocupação da cidade. O primeiro morador que a gente tem um registro dele na região foi o Felipe Dias. Né? Ele diz, num texto do Cardoso de Miranda, que é um opúsculo, né, um pequeno trabalho, datado de 1749, o Cardoso de Miranda tem o contato com o Felipe Rodrigues, né? É um trabalho que ele vai estar falando sobre a lagoa e as curas da lagoa, e lá o Felipe Rodrigues diz, né, textualmente, que chegou na região por volta de 1733 e se estabelece a poucas braças da lagoa, né, com uma pequena fazenda onde, né, você tinha um pequeno engenho e tinha uma produção de cana, essa coisa toda. Obviamente o Felipe Rodrigues ele vem, né, vamos dizer assim, na trilha desses bandeirantes. Né? É um momento, a ocupação é bem anterior, mas está dentro desse contexto, né, minerador, de Sabará, dessa região toda. Né? Então ele é o primeiro morador, ele chega à beira da lagoa, né, se estabelece ali e vai dizer, né, que tinha uma série de feridas nas pernas e tal, e que se banha na lagoa e que a partir daí ele vai ter uma remissão clínica dessas feridas, né? Ou seja, ele se cura. Né? Então é o Felipe Rodrigues, a lagoa e a notícia dessas curas que vai provocar de fato uma ocupação da cidade. No espaço voar, queria em teu colo, nos lindos cabelos de amor delirante. A partir desse momento, você tem um fluxo muito grande de pessoas, né, dessa região que vão estar vindo em busca do quê? Da Lagoa Santa, né, que cura as mais diversas mazelas, os mais diversos achaques na população. Né. Então, o elemento fundador da cidade, se é que a gente pode dizer assim, é a lagoa, né, e as curas que supostamente, né, se deram em virtude dessas águas. Saudoso
cabelos de amor delirante, saudoso posar de amor delirante, saudoso posar. A primeira leva, que é o grupo de Luzia, né, que passou pela região há 11.500 anos. Posteriormente, um grupo datado de 10.000 anos, né, que de repente foi essa população que o Lund encontrou, e um grupo mais recente, que a gente tem conhecimento hoje das últimas pesquisas que são realizadas, em torno de 8.000 anos. E a população mais recente, que passou por aqui, que esteve aqui, já foram os grupos coletores Sapucaí, produtores da cerâmica e dos instrumentos polidos, a partir de 2.500 anos. Onde a chegada dele na cidade foi assim muito significativa, quer dizer, hoje. Quando ele chegou, ele estava vindo procedente de um projeto de pesquisa dele, pesquisando a fauna brasileira, vindo do litoral para o interior do país. E em suas andanças chegou aqui em Lagoa Santa, a primeira vez em 1833, quando ele tomou conhecimento com a região e com a cidade. Ele, antes de chegar aqui, passou pela cidade de Curvelo e teve um contato com um conterrâneo seu que extraía salitre das grutas, e nessa extração saíam restos de animais pertencentes à megafauna, né, os fósseis. E isso chamou muita atenção dele, e na sequência do seu caminho, prosseguindo seus estudos, ele chegou a Lagoa Santa. Aqui também, ele encontrando uma área de grutas, ele entendeu que aqui também seria um bom lugar para ele estar pesquisando. Então ele teve que ir essa primeira vez, fez algumas visitas, concluiu o seu trabalho de pesquisa e retornou. Somente em 1835 ele retorna de novo, e aí já estabelecendo em Lagoa Santa, não só a procura de um bom clima, mas também para ele ir além, descobrir, né, fazer essa pesquisa nas grutas, né, no Vale do Rio das Velhas, nesse vale calcário todo. E aí, com essas descobertas, que foram inúmeras, ele pesquisou durante 10 anos as grutas e toda essa região calcária aqui. E Dom Pedro II esteve em Lagoa Santa por 2 dias. Hospedou-se no antigo Hotel Dom Pedro II, que hoje não mais existe, e que ficava situado onde hoje é o prédio da Caixa Econômica Federal. Dali ele seguiu adiante, visitando as grutas onde Dr. Lund havia encontrado os fósseis, e retornou. Então ele veio especialmente a Lagoa Santa para ver o trabalho de Dr. Lund, e daqui retornou à corte. Eu falo nos lindos cabelos de amor delirante, saudoso posar de amor
A lagoa, na minha opinião, ela tem um papel assim, fundamental, ela tem uma importância vital para a cidade, né? E é muito importante também a gente perceber que essa lagoa ela é ressignificada ao longo do tempo, né? Ou seja, em 1733 ela é uma lagoa santa que cura, né? O Cardoso de Miranda vai elencar mais ou menos, eu não me lembro muito bem o número aqui, mas por volta de 109, 112 curas, né? Entre tantas outras, né? Com o passar do tempo, quando a sociedade vai ficando mais laica, né? Menos religiosa, a lagoa vai ter outro caráter, né? Ela vira o lugar do mítico, né? Onde você tem a cidade submersa, a cruz que só aparece para os inocentes, né? O caboclo d'água. Isso, inclusive, é explorado pelo Mário de Andrade, em 1924, num texto sobre as cidades encantadas de Minas, e ele toca em Lagoa Santa e na Lagoa. Nos anos 20 e 30, no final dos anos 20 e 30, a Lagoa, ela se aproxima mais do que a gente tem hoje, como espaço de lazer, né? Em 1929 é feita a primeira prova de polo aquático de Minas Gerais na Lagoa. Nos anos 30, a primeira prova aquática de nado, que é a travessia de Minas a nado, e a partir daí a gente tem uma utilização da lagoa, né, mais laica e mais voltada para o lazer. Então, naquele tempo, tínhamos uma cidade tranquila, tínhamos a lagoa rodeada de casas de veranistas, né, vamos chamar assim, pessoas ilustres de Belo Horizonte que vieram cá, construíram suas casas, melhoraram, contribuíram para o progresso de Lagoa Santa. E a gente utilizava a lagoa para nadar, para brincar, para esquiar. Era muito divertido. Campeonato de natação existia em Lagoa Santa, era tradicional. Campeonato de caiaque a remo, de barquinho a remo, a gente promovia aqui. Campeonato de esqui a gente fazia aqui. Quer dizer, a lagoa era uma lagoa alegre, onde todo mundo se conhecia, todo mundo se cumprimentava na rua, era um povo simples, existiam as doceiras, existia o congado, existiam as festas tradicionais, a festa de novembro, era uma festa maravilhosa, era feita na Praça Central, e lá existia uma quantidade enorme de divertimentos, palhaços, existia a tourada, que era a coisa mais engraçada do mundo, eles traziam os bois, e as pessoas da própria cidade pegavam os touros à unha e montavam os touros, era cada tombão, ninguém se machucava, mas era engraçadíssimo. A festa era linda, a festa do Divino, a festa da Nossa Senhora de Saúde, simplesmente maravilhosa. A festa, como eu falei também antes, sem maldade, uma festa inocente, uma festa que se tratava de rezar, de agradar a Nossa Senhora, não agradar ao bolso de padre. É muito interessante isso, entendeu? Na praça só tinha na praça só tinha a Convenção Nossa Senhora de Saúde, a barraca, a coisa mais linda do mundo, enfeitada com papel de seda, com coisas bonitas, coisa sem maldade, entendeu? Era uma moça virgem, bonita demais da coisa, entendeu? Escolhia 2 ou 3 caminhões. Esses caminhões ficavam à espera, juntava a turma toda, do bolso mesmo, fazia uma vaca, comprava carne, comprava bebida, ia embora para o mato. 7 horas da manhã, todo mundo ia para o mato. Chegando no mato, eles começavam a cortar madeira. Já tinha a quantidade certa e tal, e punha a madeira no caminhão e trazia. Aqui, depois tinha o dia marcado para fazer a barraca. Depois tinha outro dia marcado para poder cobrir a barraca. E tudo dado, não tinha nada, não tinha dinheiro no meio não. Era a coisa mais linda do mundo. Meu pai e o Ramon Pagal era sempre o diretor da festa de agosto, que teve aqui há mais de 50 anos. Então, meu pai dirigia essa festa, ele montava uma barraca aqui na frente da escola. E eu ainda era pequena e eu achava o máximo ficar aqui o dia, toda noite de vir para cá. Tinha queimas de fogos, mas não tinha nada de banco, não tinha nada de asfalto. A igreja era outra, mas era bem mais aconchegante. Essa é bonita, é moderna, mas a outra era mais aconchegante, você sentia mais.
com uma presença espiritual, não sei explicar, mas era bem mais gostoso. Eu sinto saudade daquele tempo. Nós temos de mais significativo, né? Ou outro pico também que eu podia elencar, é quando vem a Fábrica Nacional de Aviões para Lagoa Santa. É a primeira fábrica de aviões militares do Brasil, né? Quando ela vem, né, já nos anos 40, você vai ter um aumento populacional muito grande, né? Isso acho que é interessante frisar. A gente faz um trabalho de pesquisa, principalmente nos jornais do Rio, sobre Lagoa Santa, né? Na época era capital federal, então boa parte dos jornais estavam lá, e você tem textos, né, do final dos anos 30, onde se fala, né, de uma explosão imobiliária na cidade e do preço cada vez maior dos aluguéis, essa coisa toda. Todos os dias nós tínhamos de pegar o caminhão e ir para as lavouras. Chegava lá, primeiro a gente punha o pó no abacaxi para poder sortar as frutas. Depois, quando saía as frutas, que dava os abacaxi, nós íamos ajudar a colher. Nós colhíamos com um balaio assim na cabeça e o cortador de abacaxi ia atrás da gente e pôr pra gente. Quando a gente aguentava o peso, a gente falava, agora não aguento mais não. E a gente tinha perto dos caminhão, punha e voltava de novo. Isso era o dia inteiro, debaixo de chuva. Mas depois acabou, porque foi ficando mais difícil. Os trabalhadores também foi todo mundo caçando outro serviço. Então não tinha mais gente para tocar a lavoura. Então eles pararam. Tá mudando assim para melhor um pouquinho, né? Porque antes era mais difícil. Você tinha mais dificuldade de vender as coisas que você colhia. Tinha mais dificuldade assim nos meios de transporte. Hoje já está mais fácil. Eu trabalhei muito assim na roça, de colheita. Eu fiz muita colheita de mexerica para os pessoal chamado avelar. A gente pegava serviço das 7 às 4, até 4h30, 5 horas. Não tinha horário assim, né? Então, aí chegava com esse caminhão para a gente encher de caixa. O dia todo, a gente cortava as mexericas com podão, enchia as caixinhas. Quando eu ia assim, lá para as 3h30, o caminhão chegava. Aí esse colocava a caixa de mexerica na cabeça da gente. Aí a gente levava o caminhão para encher o caminhão, entendeu? E era uma luta também, mas a gente tem saudade, né? Inclusive até hoje eles ainda tem essa colheita ainda. No tempo que meu pai começou era muito bom. As coisas eram mais fáceis e tinha muita gente que comprava. Papai mesmo, inclusive, eu ajudava esse povo aqui do lugar todo. Aí agora, infelizmente, o comércio caiu muito. E a outra também. E a gente continuou a mesma coisa. Do jeito que meu pai trabalhava, eu também trabalho. Não é igual ao supermercado lá. Lá eu vendo as coisas para vender a capana a quilo. Eu tenho a balança velha, já tem mais de uns 50 anos. E vende as coisas, feijão, farinha, a granel. Agora só os outros arroz e café que eu vendo de pacote. E bebida alcoólica também, cerveja, pinga, é isso aí. Mas é igual antigamente, não é igual agora, que agora o supermercado é grande, mas a minha é pequena, o comércio é pequeno, né, é microempresa, né? E já tem 36 anos que eu trabalho lá, mas já tem muitos anos que papai tem, sabe, nós já tem mais de 60 anos que tem esse comércio. Já faz 61 anos já, né, que eu estou no comércio, sempre quando comecei o açougue, que na época vendia fiado, anotação com lápis, carne no cordão assim, entendeu? Porque lá no cordão não tinha embalagem não. E aí foi evoluindo. Hoje nós temos dois supermercados em Água Santa, temos aproximadamente 60 funcionários no restaurante, no restaurante e no supermercado, entendeu? Antigamente o comércio era o seguinte, tinha 70% a crédito, 30% era fiado.
E o pessoal pagava certinho, nunca falhava em nada, porque a aeronáutica sempre carregou Lagoa Santa, né? Você entendeu? A aeronáutica era uma potência aqui, porque a maioria era funcionário da aeronáutica, funcionava direitinho. E aí é o seguinte, daí as coisas foram mudando disso aí, passou para cheque começou dando problema demais, aí hoje é cartão, entendeu? Hoje é cartão e à vista, acabou. E existe uma minoria, por exemplo, 2%, 3% de fiado, que são pessoas antigas, né? Sem parentes e tal, funcionário da gente que compra ainda, entendeu? Antes a rua era toda assim, acascalhada e era pequena. Não era a rua como é asfalto espaçosa. Então é o seguinte, tinha muitos buracos pela rua. Como é que fala? Não era assim o estado, não arrumava, não incomodava arrumar. Vinha aqui a poça de água, ficava ali, os carros passavam, a gente estava indo para alto, tomava as pancadas de água toda suja. Era muita dificuldade para a gente, principalmente quando a gente estudava, e tinha a aula só no campinho. Então a gente ia para o campinho a pé e ia voltar, e correndo risco, porque antigamente não tinha ônibus na salinha, não tinha. Então era só mesmo os caminhões que transportavam carvão, essas coisas assim, para longe a gente não podia pegar carona, porque a gente era avisada. Então a gente vinha brincando muito, era assim, correndo da outra assim, brincando de pegadorinha, e as mães preocupadas com medo da gente estar sofrendo algum acidente, estrada muito e ninguém quase passava. Era difícil demais. Aí veio o asfalto. Governador, diretor do DER e prefeito chegam para a inauguração da Estrada da Lapinha. A seguir, o Dr. Israel Pinheiro corta a fita inaugural. Após o corte da fita, o governador e sua comitiva percorrem a estrada que liga a cidade de Lagoa Santa à Gruta da Lapinha, um dos maiores pontos turísticos de Minas Gerais. A festa teve lá na gruta, mas essa época a gente era ainda criança, mas a gente não deixava a gente ir. Sob palmas dos presentes, o governador Israel Pinheiro acionou a chave que levou energia elétrica ao interior da Gruta da Lapinha. As autoridades presentes visitaram o interior da gruta e os seus pontos de maior atração são a Sala do Abajur, a Sala das Cortinas, a Sala do Homem Pré-Histórico e a Sala do Véu da Noiva. Depois que Confins, né, de fato se torna um aeroporto, né, Confins durante um tempo foi um elefante branco, onde você tinha pouquíssimos pousos, era tudo concentrado na Pampulha, mas a partir de Confins, da linha verde, da cidade administrativa, né, aí você tem de fato uma mudança assim, vertiginosa na cidade, né, você tem uma corrida, né, vamos dizer assim, imobiliária pesada. E isso, né, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso aconteceu principalmente por causa da volta dos voos para o aeroporto de Confins, né, e o governo foi praticamente obrigado a melhorar o acesso, o que fez Lagoa Santa ficar muito mais próximo de Belo Horizonte, né, o tempo de deslocamento ficou muito menor, né, e outras coisas mais vieram também para a nossa região, né. O governo do estado trouxe praticamente toda a sua administração aqui para a cidade administrativa, que está a pouquíssimos minutos de Lagoa Santa, né? O Ministério da Aeronáutica fez um grande investimento também aqui na cidade, que foi o CAR, né? Que já está com as obras prontas, vai começar suas atividades por agora. Temos também em implantação o CTCA, que é um centro de tecnologia aeronáutica, né? Onde já temos uma escola técnica praticamente pronta, né, e diversas outras empresas a serem implantadas, e isso é coisa que vai acontecer nos próximos anos. Então a nossa cidade, a nossa região tem uma perspectiva de crescimento muito acima da média de qualquer outra cidade. A gente percebe aqui, há mais tempo atrás, alguns anos atrás, a gente tinha uma procura muito grande de pessoas querendo ter sítio em Lagoa Santa. Às vezes morar em Belo Horizonte e vir passar os finais de semana, né? E ao longo dos anos a gente viu isso mudar. Hoje a nossa maior procura de pessoas que procuram imóveis em Lagoa Santa são pessoas que querem ter um imóvel como primeira residência, querem morar e de preferência trabalhar aqui. Estar em Lagoa Santa
ou trabalhar em Lagoa Santa para mim vai ser um prazer enorme, porque a cidade proporciona qualidade de vida. Eu consigo ver em Lagoa Santa a evolução, onde grandes redes de lojas se situam, né? Então, eu nem vou a BH fazer quase nada, resolvo quase tudo dentro de Lagoa Santa. E comecei a ter um amor por Lagoa Santa como eu tenho pela minha cidade. Diferente que a minha cidade não me proporcione o que Lagoa Santa proporciona, que é um ambiente físico muito gostoso e que é também a evolução. Né? Conseguir viver aqui sem precisar ir para Belo Horizonte e resolver tantas coisas por aqui mesmo. Eu resolvo tudo e consigo ter qualidade de vida também dentro de Lagoa Santa. Essa lagoa, né, é uma coisa que atrai, que fascina muitas pessoas. Ela traz um ambiente muito mais agradável para a cidade, né? E a cidade, ela tem crescido de uma forma organizada, né? Muitas coisas têm para serem melhoradas, muitas coisas terem que ser implantadas, né? Mas a gente vê que as pessoas vêm, conhecem Lagoa Santa e gostam. Eu mudei para Lagoa Santa em 1992. O objetivo era a qualidade de vida para educar e conduzir o crescimento das minhas filhas. E eu acompanhei como vereador, que passei a ser vereador no ano de 2000, fui vereador de 2000 a 2008, eu acompanhei a reabertura do aeroporto Tancredo Neves e hoje ele é a grande locomotiva que impulsiona todo o desenvolvimento do vetor norte. Então a cidade passou a pertencer ao vetor norte e o grande fomentador do desenvolvimento é o aeroporto internacional. E Lagoa Santa, nesse vetor norte, está se transformando numa centralidade dessas ações. Então, para qualquer área que você olhe, moradia, ou então residências, hoje são mais de 160 condomínios, estão para ser inaugurada quase 1.000 empreendimentos imobiliários lá no Palmital. Então a cidade teve um boom imobiliário, um boom de moradias. Gente que veio trabalhar no aeroporto, gente que veio trabalhar na cidade administrativa, gente que no primeiro momento queria morar em Lagoa Santa, mantendo as suas atividades laborais em Belo Horizonte ou na região metropolitana. E com isso, o comércio desenvolveu, a construção desenvolveu, postos de trabalho, prestação de serviço cresceu, tudo vai crescendo, acompanhando esse fluxo de pessoas, de famílias que estão vindo morar em Lagoa Santa. E o grande diferencial com a lagoa, com a riqueza paisagística, natural que a cidade tem, ela não se perdeu, não perdeu essa face bucólica. O gostoso de Lagoa Santa que é acordar cedo, andar na beira da lagoa, a vida em sociedade, o final de semana, nos restaurantes, nos espaços de convívio comunitário. Então, isso Lagoa Santa não perdeu. Bom, a política de Lagoa Santa, de um tempo para cá, mudou muito. Eu lembro-me bem, quando meu pai era prefeito da cidade, em 92, que as pessoas constantemente iam na minha casa, né? Quando eu saía para a escola às 6 e pouco da manhã, tinha uma fila enorme de pessoas na porta da minha casa esperando conversar com meu pai. E ele não saía de casa enquanto não atendia todo mundo, né? Hoje eu já vejo diferente, né? A cidade cresceu muito, cresceu assustadoramente de uns 10 anos para cá. E a política hoje está mais modernizada. Antigamente tinha mais aquela questão de aperto de mão, né? Era uma coisa mais próxima, né? A população era mais próxima do agente político. Hoje é diferente, né? Hoje a gente tem internet, tem meios de comunicação muito mais acessíveis, com torpedos, ligação. Então hoje o povo ficou mais próximo do político através dessas tecnologias, né? E aumentou ainda mais o instrumento de cobrança, né? E eu acho importante na nossa política. Mas a gente sente falta também desse contato diário com as pessoas, né? Antigamente era muito mais interessante que as pessoas olhavam nos olhos, né? Apertavam as mãos mesmo. Hoje não, hoje a população já ficou um pouco mais distante. Lagoa Santa eu vejo que está numa rota de crescimento muito grande. Como se diz, é a menina dos olhos do governo do estado. Então a gente espera mais crescimento no nosso município, né? A gente também quer valorizar mais a cultura,
a gente percebeu que vieram muitas pessoas de fora para Lagoa Santa e a cidade começou a perder um pouquinho das suas raízes. Então eu acho que é importante esse trabalho para fortalecer ainda mais, porque a cultura da nossa cidade é maravilhosa. A cidade por si só já é maravilhosa. Cidade cheia de encantos, Lagoa Santa querida, você faz parte de tudo que eu tenho, você é a minha vida. O céu refletindo no espelho das águas, no azul, muito azul, cor de anil, do lago encantado de histórias e lindas, de contos e belezas mil. Cidade cheia de encantos, Lagoa Santa querida, você faz parte de tudo que eu tenho, você é a minha vida. Você comunica a sua beleza nas coisas mais simples que tem. Você tem Lapinha, tem a igrejinha e um clima saudável também. Cidade cheia de encantos, Lagoa Santa querida, você faz parte de tudo que eu tenho, você é a minha vida. Você me cativa e até me seduz, porque é bonita demais. Pra mim você é a mais deslumbrante das nuvens de Minas Gerais. Cidade cheia de encantos, Lagoa Santa querida, você faz parte de tudo que eu tenho, você é a minha vida. Cidade cheia de encantos, Lagoa Santa querida, você faz parte de tudo que eu tenho, você é a minha vida. O céu refletindo no espelho das águas, no azul, muito azul, cor de anil, do lago encantado de histórias e lindas, de contos e belezas mil. Cidade cheia de encantos, Lagoa Santa querida, você faz parte de tudo que eu tenho, você é a minha vida. Você comunica a sua beleza nas coisas mais simples que tem. Você tem Lapinha, tem a igrejinha e um clima saudável também. Cidade cheia de encantos, Lagoa Santa querida, você faz parte de tudo que eu tenho, você é a minha vida. Você me cativa e até me seduz, porque é bonita demais. Pra mim você é a mais deslumbrante das nuvens de Minas Gerais. Cidade cheia de encantos, Lagoa Santa querida, você faz parte de